Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa manhã, retirar toda a agitação do nossa mente, do nosso coração. Vem nos libertar do desânimo, tudo aquilo que nos preocupa e nos perturba. Quantas pessoas perturbadas, preocupadas agora, Espírito Santo, com a vida financeira, com os problemas, com os filhos. Vem tirar a preocupação, a agitação, nos centra em Ti, que nós ouçamos essa palavra de coração aberto, que ela produza frutos em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos abrir então, filho, filha, a Bíblia, na passagem que está em Mateus capítulo 11, versículos do 16 ao 19. Você vai ver que o padre vai fazer uma abordagem um tanto quanto atípica dessa passagem, mas que vai ser muito profunda para o nosso coração. Com quem vou comparar esta geração? Olha o que Jesus está dizendo. Ele falando na primeira pessoa. É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando umas para as outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cânticos de luto e não chorastes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, tem um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. De toda essa passagem, querido filho, querida filha, eu gostaria que você se detesse, claro, toda ela é importante, no versículo 17. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. O que essa passagem quer dizer? O que Jesus estava dizendo? Olha, porque veio João Batista antes de Jesus, João Batista era o precursor, né? Ele veio preparar o caminho de Jesus, e João Batista era austero, João Batista jejuava, diz a palavra que ele comia gafanhotos e mel silvestre, né? Com certeza emagrecia, né? Tem muita gente querendo imitar a dieta de João Batista, né? Mas ele era austero, jejuava muito, gafanhotos e mel silvestre, vivia no deserto, era duro na pregação, na palavra. Só que muitos ali não o aceitaram. Ah, não, ele é muito duro, ele tem um demônio. Aí veio Jesus. Por quê? Porque Jesus já veio inaugurar um novo tempo. Veja bem, João Batista estava no inverno dizendo, o verão vai chegar, o verão vai chegar. Então, quando Jesus chegou, é o tempo da graça, é o tempo da redenção, é o tempo do Messias. Então, Jesus era o oposto de João Batista. Jesus não jejuava tanto. Por quê? Porque ele dizia, olha, quando o noivo for tirado, né? Ele usava a metáfora da festa de casamento, que era tão importante para o judeu. Quando o noivo for tirado, então os participantes do casamento vão jejuar. Mas eles não podem jejuar enquanto noivo, né? O Deus encarnado, feito homem, está com eles, né? Então Jesus não jejuava tanto. Jesus não vivia em desertos, Jesus ia a festas como ele esteve nas bodas de Caná. Jesus dançava, Jesus era alegre, Jesus participava de banquetes. Porque era um outro tempo, era uma outra estação ali, né? Só que eles disseram, não, ele é um comilão, e um beberrão. Ou seja, tocamos flautas, que era um tempo de festa, o Messias está aqui, vocês não dançaram. Entoamos cânticos fúnebres. O que é um cântico fúnebre? É quando alguém morre, é um cântico de luto, né? E vocês não choraram. Ou seja, o que vocês querem? Veio João, que era austero, não comia nem bebia, disse aqui o Evangelho, e vocês não o aceitaram. Agora vem o Filho do Homem, Jesus falando de si mesmo. Filho do Homem é um título messiânico que estava lá no profeta Daniel e Ezequiel, no Antigo Testamento, que come, bebe, que dança, que é alegre, e vocês não aceitam. O que vocês querem, afinal? Depois Jesus conclui a passagem dizendo, né? A sabedoria vai ser reconhecida em virtude das suas obras, ou seja, olhem o que João fez, olhem o que eu estou fazendo e olhem o tempo que vocês estão perdendo.
Vocês não estão sendo sábios, disse Jesus em outras palavras, para identificar o momento que vocês estão vivendo, para entender a graça de cada momento e para viver a estação de cada momento. Porque você sabia que a nossa vida espiritual, ela passa por estações, ela passa por ciclos, a nossa vida humana em geral, né? Assim como na liturgia. Ontem nós entramos no tempo comum, que é o verde, quem vai à missa sabe, né? Prestou atenção, percebeu, que é a espiritualidade do cotidiano, do ordinário da vida de Jesus com seus discípulos, do seu ministério. Estávamos no tempo do Natal, que é o tempo de exultação, de festa pelo nascimento de Cristo. E dentro do tempo do Natal teve a solenidade da Epifania, a festa do batismo. Antes do Natal tivemos o tempo do Advento, que era a preparação do Messias que viria. 2 semanas, viria, né? Nascer, celebrando ali o nascimento de Jesus no Natal. 2 semanas do Advento a gente enfatiza mais o nascimento de Jesus na carne, né? A primeira vinda. 2 outras semanas do Advento a gente enfatiza mais, a igreja enfatiza mais a segunda vinda, né? A volta de Jesus. Depois temos a Quaresma, é um tempo forte também de preparação para a Páscoa, para a ressurreição, representando os 40 dias que Jesus viveu no deserto. Depois temos o tempo da Páscoa, que são quase 50 dias até Pentecostes, celebrando da ressurreição, né? Até Pentecostes, celebrando a ressurreição de Cristo. Então a liturgia, se nós vivermos a espiritualidade da liturgia, ela nos insere em estações, né? Quaresma, Natal. Natal não se jejua tanto na Páscoa, agora na Quaresma a gente já luta para jejuar mais, né? Porque cada tempo é um tempo. E você sabia que na vida da gente também é assim? Na sua vida. Às vezes a gente não cresce, a gente não progride, a gente não amadurece, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa alma e em qual estação Ele está nos inserindo. Por isso que a gente precisa, amado filho, amada filha, ter os olhos da alma bem abertos, ter os olhos da alma bem despertos, porque senão nós seremos insensatos. Nós choraremos na hora que é para sorrir e sorriremos na hora que é para chorar, usando a metáfora aqui de Jesus, né? Nós não entenderemos qual é o momento no qual Deus nos insere, porque eu digo para você, todas as estações são importantes, todo tempo é importante, e veja bem, um tempo precede o outro. Se não tiver inverno, não vai chegar o verão, se não tiver a noite, não vai chegar o dia. Se não tiver o João Batista duro, austero, precursor, não vai chegar o Messias. Então talvez você hoje se encontre no inverno, na provação, no tempo de espera. Como é duro, né? Esse tempo de ansiedade, eu falei aqui do livro, A Libertação da Mente Ansiosa. Nesse tempo de ansiedade, como é difícil a gente viver as esperas. Hoje que a gente tem internet nos grandes centros, já está no 5G, né? A velocidade rápida. Então, quando trava um pouquinho, a gente já fica impaciente. Nós ficamos, porque nos acostumamos com a velocidade da informação, né? Com tudo rápido. Eu peço o lanche, chega em casa, não é? Os aplicativos. Eu compro algo, vem em casa também. Entrega-se rápido. Às vezes, no outro dia, você compra algo, não é? E você já tem no outro dia na sua casa, então a gente está ficando impaciente. Só que no reino de Deus não é assim, não tem delivery, não tem essas coisas não tem no reino de Deus, essa facilidade. Eu liguei hoje, Deus, me dá, amanhã está chegando. Não. Existe um tempo de espera, existe um tempo de inverno, existe o tempo do João Batista, para chegar o tempo do Messias, que é Jesus, né? Então a gente tem que sintonizar a nossa alma, a gente tem que abrir os olhos da alma, isso que Santo Inácio de Loyola chamava discernimento dos espíritos, né? Para entender, guarde bem essa palavra, filho, filha, o movimento de Deus. Existe um movimento do Espírito Santo, um movimento de Deus na nossa alma, sabe? Santo Agostinho chamava isso de linha vermelha, né? Fio vermelho. A gente tem que entender a linha através da qual Deus está nos moldando, o fio, a pedagogia, o jeito, porque cada tempo é um tempo. E se você não tem essa percepção, essa delicadeza de alma para perceber o que Deus está fazendo, você perde a obra, a graça que Deus tem para você naquele momento. Foi o próprio Santo Agostinho também que dizia, eu tenho medo do Deus que passa.
Porque a graça de hoje, ela não volta mais. A bênção de hoje, ela não volta mais. Então, é preciso ter os olhos da alma abertos, os olhos do coração abertos. E como? Só tem um caminho, vivendo uma séria, uma constante, uma verdadeira vida de oração. O Monsenhor Jonas Abib sempre nos ensinou isso na Canção Nova, que o mais importante seria a nossa intimidade com Deus, porque ele nos ensinava que a eficácia do nosso trabalho viria da nossa intimidade com Deus, da nossa vida de oração. E a eficácia do nosso relacionamento com os outros, da nossa vida fraterna, dos nossos relacionamentos, viria também da nossa vida de oração. Se você não reza, você não tem olhos abertos no mundo espiritual. Não adianta, não tem outro caminho. Você não tem. Às vezes, você já brigou tanto com a sua esposa, com o seu esposo, mas Deus está começando um novo tempo e você não percebeu. Você está numa festa com roupa de trabalho, com roupa suja. Já está na hora de jogar aquela roupa velha, é um novo tempo. Está na hora de jogar aquele hábito velho, aqueles costumes velhos, é um novo tempo. É tempo de dançar, não mais de chorar, porque o canto fúnebre acabou. E você sabe que eu estava refletindo sobre algo que certa vez eu li, querida, que me chamou muita atenção. Os padres do deserto, os autores cristãos ali dos primeiros séculos do cristianismo, eles nos ensinavam algo muito precioso. Dentre as muitas coisas, óbvio, que ensinaram, mas eles diziam que em cada dia, presta atenção nisso, em cada dia específico, Deus tem um projeto para você e para mim. Em cada dia específico, Deus tem uma graça para você e para mim. Em cada dia específico, Deus quer nos abençoar, nos fazer progredir. Ele tem um projeto para você. Você está com os olhos da alma, os ouvidos da alma abertos para ouvir, para ver qual é a graça que Deus tem para você hoje? Porque eu digo, essa graça é irrepetível, ela não volta. E às vezes a gente não alcança a bênção grande lá na frente, porque a gente não está alcançando, tomando posse, usufruindo das pequenas bênçãos que Deus quer nos dar a cada dia. Essa sociedade ansiosa, eu escrevi aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, que nós vivemos uma pandemia de ansiedade, né? A gente perdeu a noção do processo. Eu quero só aquela bênção grande. Vamos supor que você seja um músico, vou usar o exemplo aqui do Gabriel e do Fábio, que estão mais perto. E eu gostaria que o meu trabalho chegasse a uma proporção bonita, que ele fosse reconhecido, que ele alcançasse pessoas, no caso deles ainda nobre o objetivo, né, evangelizar. Mas se ele não viver o arroz com feijão de cada dia, não vai chegar a picanha do domingo, nós esperamos, né, que tenha. Não vai chegar o churrasco do final de semana, sabe? Então é a graça de hoje, é o trabalho de hoje com fidelidade, talvez cantando onde tem poucas pessoas, num grupo, talvez compondo ali, rezando para compor, estudando quanto o Sapo e os músicos do nível dele estudam para manter a qualidade, né? Estuda harmonia, estuda escala, estuda tanta coisa, gente, sabe? Mas o fruto grande vai vir lá na frente, mas a bênção de hoje, você precisa usufruir dela, senão a grande de um mês depois, daqui a um ano, da semana que vem, ela não chega. Então, diziam os padres do deserto, Deus tem um projeto para você em cada dia. Mas outra coisa que os padres do deserto diziam, e eu preciso dizer, sei que tem gente que não gosta de ouvir sobre isso, mas eu preciso dizer, eles ensinavam que Deus tem um projeto para nós a cada dia, mas que o inimigo também tem um projeto para nós a cada dia, para você, para mim. É vida espiritual, o que eu estou trazendo hoje são conceitos de vida espiritual. Ele tem um projeto, ele nos estuda, Deus está sempre trabalhando, mas o inimigo também, trabalhando para te desviar da vontade de Deus. Trabalhando para não te fazer enxergar o movimento de Deus na tua alma. Trabalhando para te deixar agitado, agitada como uma barata tonta, fazendo coisas que você não precisa essencialmente fazer, se cansando, se desgastando com coisas que não são essenciais e para que você perca o bonde da graça, a bênção de hoje. Sabe? O inimigo, ele é o antiprogresso. Deus vem para te fazer progredir, ele vem para te fazer regredir, para te barrar o seu progresso, em todas as dimensões da sua vida. Então, vida espiritual
ensinavam os padres do deserto. É você ter espiritualidade, vida de oração e olhos espirituais, olhos da alma, ouvidos da alma abertos, atentos, para perceber o movimento de Deus. O movimento, eu estou fazendo aqui a imagem do círculo, né? E o movimento do inimigo, que é de retrocesso. Porque se você não tem essa fineza de alma, você perde a graça de Deus e você cai nas ciladas da tentação. Sabe? Agora, se você cultiva essa espiritualidade, essa vida de oração, essa atenção nas coisas interiores da alma, você desmascara o inimigo, que às vezes vem agir para te desestruturar psicológica e emocionalmente. Você já percebeu que tem coisas que a gente ouve que nos desestruturam emocional e psicologicamente? Nos desestrutura um comentário. O inimigo às vezes usa das pessoas, gente. Ele usa das situações para bagunçar você por dentro, te deixar ansiedade. Muitas vezes eu digo numa perspectiva espiritual, porque eu não sou médico, eu sou padre. Eu faço análises humanas ali, de neurônio, de tanta coisa, faço, mas eu faço sobretudo análise espiritual. Muitas vezes a ansiedade nasce de uma tentação. É a sementinha. Ó, tá vendo? Seu marido não tá demorando para chegar. Ó, amanhã não vai dar certo. Como é que vai ser? Você engravidou, vai engordar, seu corpo vai ficar feio, seu marido não vai te querer mais. E tanta coisinha na nossa cabeça. Às vezes é um movimento da tentação que você não percebeu, para tirar a sua paz. O inimigo é especialista em roubar a nossa paz. Você sabe que ele não vai, ele sabe, o mal sabe que ele não vai conseguir impedir Deus de te amar. Ele não vai conseguir impedir você de Deus de realizar a obra dele na sua vida. O inimigo não vai conseguir impedir. E ele vai até deixar que você chegue à concretização das promessas de Deus, do projeto de Deus, mas ele vai fazer você chegar lá sem paz, tão cansado, tão extenuado, tão exaurido das suas forças, que chegando lá você vai desistir. Quando tu estiver pronto, não quero mais. Que nem a pessoa que ficou tão ansiosa, né? Para ir para a praia, tão ansiosa, dormiu mal, que chegou lá na praia, não tinha coragem de nadar, não tinha coragem de andar, porque estava arrebentado, ficou dormindo. Porque gastou energia antes, né? Mas é assim, a tentação vem para exaurir as suas forças no processo. Para exaurir as suas forças, para que você, quando chegar o que Deus fez, como eu disse, a tentação até deixa você chegar à concretização das promessas de Deus, mas faz você chegar lá sem paz, faz você chegar lá sem esperança, faz você chegar lá sem ânimo, faz você chegar lá sem coragem, desesperado, desesperada. Então, veja bem, é preciso sintonizar a nossa alma na estação a qual Deus nos chama a viver em cada momento. Qual a estação da sua vida hoje, da sua alma? Talvez você esteja numa estação de inverno, o inverno da depressão, o inverno da crise financeira, o inverno do problema no matrimônio, da doença, o inverno, tantos nomes, né, você poderia colocar aí para o seu inverno, né? Mas eu digo para você, o inverno é importante, não o despreze. Ele é uma estação essencial. Você sabe que esses dias eu ouvi uma história que me chamou muita atenção. Tem um país no hemisfério norte que é muito frio, e um dos estados em especial desse país, bem no norte, é muito mais frio do que os outros, né? Então, todos os anos, quando está para chegar o inverno, o povo já se prepara e começava aquela reclamaçãozeira, né? Meu Deus do céu, vai esfriar demais, é neve, não dá para sair com o carro, não dá para fazer nada. Chega a menos 40 graus, sabe? Muito frio. Aí, de repente, em um dos invernos, o inverno chegou a menos 5. Muito menos rigoroso do que costumava ser e muito menos rigoroso do que aqueles moradores daquela região esperavam. E foi uma festa. Menos 5 para eles, acostumado com menos 40, alguns saíram sem camisa na rua. Para quem está acostumado com friozão, né? Para nós brasileiros é atípico até pensar, né? Mas para eles era normal. E uma festa, e fazendo churrasco na varanda. Maravilhoso. Acabou o inverno, veio a primavera. E o que eles descobriram? O inverno menos rigoroso não foi capaz de matar, fazer a sua função natural, que a natureza tem ciclos também, né? Matar um tipo de praga, que era um tipo de gafanhoto que tinha lá, porque o inverno rigoroso servia para matar também esse gafanhoto. Aí o que aconteceu? Entrou a primavera, gente, começou uma epidemia de gafanhoto. Era gafanhoto no banheiro, era gafanhoto debaixo da cama, era gafanhoto, mas sabe, aquela nuvem de gafanhoto entrando nas casas, desesperador. Aí o pessoal falou, meu Deus, por que não esfriou? Entenderam a função do inverno, entendeu? Porque o inverno gelado naquela região não está lá à toa. Assim como as chuvas em algumas regiões do Brasil em determinadas épocas não estão aqui por acaso.
Existe uma função, um propósito na natureza para cada coisa, salvo quando o homem intervém de maneira desastrosa, óbvio, mas no ciclo natural, quando é próprio da natureza, do jeito que Deus criou, tudo tem um porquê, né? Então aqueles moradores no outro ano que o inverno veio rigoroso, eles, glória a Deus. Melhor esse inverno por 2, 3 meses do que aqueles gafanhotos por 5 dentro de casa, né? Então veja bem, se você está no inverno, tenha paciência. Viva o inverno com fé, porque se você cortar o processo, você vai cortar o resultado lá na frente. Se você cortar o processo, você vai cortar o resultado. Não queira tomar um remédio mágico para emagrecer, vai no processo, porque esse remédio mágico vai te fazer engordar de forma mágica também daqui 2 meses. Porque a sua mente não acompanhou a renúncia, o processo do emagrecimento, sabe? Tudo tem um processo na vida. Se você corta o processo, você corta o resultado. Às vezes a gente não entende que nós estamos vivendo um inverno, ou talvez a gente não entende que o inverno já passou, que a gente está num novo tempo, tempo de dança. E às vezes, me perdoe a sinceridade, eu como padre eu vejo muito isso acontecer. Às vezes Deus tem que permitir uma crise na vida da pessoa, uma crise, que a pessoa vira do avesso, para ela entender que ela está numa nova estação. Para ela abrir mão. Como é difícil abrir mão de certas coisas. Quanto mais velho a gente vai ficando, né? Mais difícil fica, né? Eu vejo os padres, né? Eu vou falar da minha classe. Cada um tem um jeitinho de preparar a homilia, cada um tem um jeito de pregar, cada um tem um jeito de segurar a casula. Eu, por exemplo, eu coloco aquela roupa, eu já vou ajeitando aqui, outros ajeitam aqui. Cada um tem os seus jeitinhos, né? A Paula, quem me vê pregando, sempre eu gosto de trazer as minhas folhas, às vezes nem olho muito para as folhas, mas eu gosto de trazer, gosto de dar uma olhadinha antes. A gente tem os nossos jeitinhos. O jeito. Né? Mas claro, isso não é ruim, isso aqui é só um exemplo para dizer dos outros jeitões da vida que a gente tem, né? Às vezes você tem um jeito que padre, foi a vida inteira assim. Você não percebeu que Deus permitiu essa crise para você mudar? Não é mais para ser assim. Você está com depressão, você está quase morrendo, você não entendeu que tem que mudar? Sabe? É tempo de mudar, é tempo de sair dessa casa, talvez, é tempo de sair desse bairro, talvez. É tempo de sair desse emprego, talvez. É tempo de deixar de ser tão centralizadora, querer fazer tudo sozinho. Você não entendeu que isso está te matando, está te adoecendo. É tempo de começar a delegar mais as coisas. É tempo de começar a comer melhor. Padre, mas eu só comi tranqueira a vida inteira. É que agora é questão de vida ou morte. Você já não é mais aquele jovenzinho, aquele adolescentezinho. Porque adolescente, se você jogar pedra no seu estômago, ele digere e está de boa. Mas depois de uma idade não é mais. É tempo de mudar, porque talvez a sua vida esteja em risco. Se você não mudar o seu padrão de alimentação, você vai morrer. Você já parou para pensar nisso? Se você não começar a fazer exercício, você vai morrer. Não é questão de, eu não sou vaidoso, eu não faço exercício. Não é questão de vaidade, é questão de burrice. Me perdoe a sinceridade. Eu não sou vaidoso, você tem que mudar o termo. Não é que você não é vaidoso. Padre, é que eu não sou inteligente. Eu não sou inteligente, eu não gosto de fazer exercício. Tem gente que se gaba disso, né? Mas eu tenho visto tantos jovens, homens novos, com filhos pequenos, morrendo de infarto. E o infarto num jovem é fulminante, né? Um jovem assim da minha idade, 40, 35 em diante, né? Então, Deus às vezes permitiu uma crise para você mudar. Aí eu sempre comi assim, está na hora de comer diferente. Eu sempre me vesti assim, está na hora de vestir-se diferente. Você já percebeu que você é um tio, não é mais aquele adolescente? Que você está sendo ridículo? Uma tia? Desculpa ser tão direto, né? Mas está na hora de você beber menos. Eu bebi sempre assim, não dá mais para ser assim. Senão a bênção que Deus tem preparada para você não vai chegar. Você não vai deixar, sabe? Padre, eu sempre tive 15 sapatos. Doa esses sapatos, fica com 3, que é o que você usa, 4. Talvez é tempo de mudar para entrar na nova estação. Doando roupas, doando coisas, delegando tarefas. Sendo menos apegada ao que já passou. Mudando as explosões do seu temperamento. Tudo bem, você como adolescente, ter as explosões de temperamento e brigar e xingar é uma coisa, mas você já tem 60 anos. Será que está na hora de você amadurecer? Né? Será que não está na hora de você aprender que tem que ser diferente, de ser mais manso e humilde como Jesus? Não dá. É uma nova estação. Só que veja bem, às vezes Deus permite que a gente entre numa crise.
Uma crise para a gente aprender. E tem gente que na crise ainda não entende e continua culpando Deus e culpando as pessoas. A crise é uma oportunidade para a gente abrir os olhos espirituais, porque um tempo novo, gente, vai exigir atitudes novas. E enquanto você não se desprende das coisas velhas, as coisas novas não chegam. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um familiar, eu respeito muito, né? A dor de cada um, a maneira de cada um expressar o luto, mas às vezes o filho morreu há 3 anos e a mãe não deixa mexer no quarto, né? Aquelas roupas lá, carcomidas, quando você for doar para alguém já virou obsoleto, nem serve mais. Me perdoe, né? Com toda a sinceridade e respeito à sua dor, filha, filho, o que isso vai mudar? Vai trazer o seu filho de volta? É desrespeito você se desfazer do que ele tinha? Claro que não. Ele já está em outro plano, né? Oxalá esteja com Deus, nós cremos, né? Você com certeza rezou por ele, mas se desprenda disso. Se desprenda disso. Esse quarto precisa ter uma outra vida, uma outra finalidade. Talvez um outro filho usar, talvez um sobrinho que você vai acolher, vindo de outro lugar para estudar na sua cidade, vai trazer vida, alegria para o seu coração, vai curar você da dor, da revolta de ter perdido esse filho. Agora a gente fica apegado, sabe, a tanta picuinha, que a gente não deixa o novo nascer. A gente não deixa Deus trazer o novo. Ai, padre, é que eu apanhei tanto. O que é o trauma, por exemplo, né? O trauma é uma realidade que você viveu, uma coisa que machucou você, né? Machucou suas emoções, machucou a sua mente no passado, mas aquilo te afetou tanto e você não teve estrutura para lidar com aquilo, que aquela ferida continua doendo a cada dia, cada dia, cada dia. Então, muitas vezes você tem que buscar a cura, que é, Senhor, cura essa ferida e deixe ela no passado, me ajude a deixá-la no passado, para que eu me abra a experiências novas. Porque, por exemplo, você que se feriu no amor, é uma abertura nova a um amor novo do jeito certo que vai curar você da ferida velha. Não é deixando de se relacionar, mas é se abrindo com mais prudência, com mais sabedoria, com mais oração, para que um outro cure o que outro no passado feriu, né? Então, a gente tem que entender que no inverno Deus está nos preparando para o verão e que a gente tem que viver cada estação com inteireza. Por exemplo, eu vejo assim, no reino de Deus é interessante, que Deus olha outros critérios, né? Você já percebeu que às vezes você vê uma pessoa cantando, pregando ou se destacando, que a embalagem não agrada muito, né? Tem gente que canta melhor que aquela pessoa, tem gente que prega melhor, tem gente que é mais bonita, mas Deus vê o coração. Porque Deus não vê só o que a pessoa tem para impressionar os outros, ela vê o caráter da pessoa, ela vê como aquela pessoa trata os outros, ela vê as conversas, Deus vê, ouve as conversas daquela pessoa no privado, quando está com os amigos, no particular. Então, eu digo para você, se você é muito bom no que você faz e ainda não tem destaque, se você canta muito bem, prega muito bem, faz algo muito bem e ainda não tem destaque, dê uma checada no seu caráter. Dê uma checada no seu caráter. Porque Deus não vai te levar em um lugar no qual o seu caráter não possa te sustentar. Deus não vai deixar o seu talento te levar num local onde o seu caráter não vai te sustentar. Se você ainda não tem o destaque que você gostaria, cheque com sinceridade a forma como você trata as pessoas, a forma como você trata os idosos, as crianças, o frentista do posto, a secretária que trabalha na sua casa, o motorista do ônibus, a forma como você trata a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Porque você pode ter talento, mas Deus não vai deixar o teu talento te levar aonde você não tem caráter para ficar. Porque senão o teu talento te leva num lugar que o seu caráter explode, tudo que você conquistou, ou a sua ausência de caráter, melhor dizendo, né? Então, o inverno está preparando o seu caráter, né? O inverno está te purificando para que você suporte o peso da bênção. Porque ter sucesso não é fácil. Ter bênçãos também exige. Então, Deus não olha quão maquiado você está, maquiada. Deus não olha os seus atributos, olha como Ele canta. Deus não está preocupado com o que você faz para impressionar os outros. Deus está preocupado com o seu coração. E mais uma vez eu digo, tem frascos que a embalagem não convence, mas que Deus leva lá em cima. Tem pessoas que cantam muito melhor,
Tem pessoas que falam muito melhor, tem pessoas mais bonitas, mas não é isso que Deus vê. Deus vê o coração, Ele vê o que está dentro, sabe? Ele vê o que está dentro de você. Então, no inverno, viva o que você precisa viver, porque Ele está te preparando para o verão, para a bênção, para o tempo da festa. E veja bem, no tempo do inverno, Deus está arando a terra da nossa alma, do nosso coração, arando o nosso temperamento, arando a nossa vaidade, os apegos, o egoísmo. Talvez você até é uma pessoa que sabe fazer muito bem as coisas, mas está fofocando demais, está falando muito mal da vida dos outros. Talvez você é uma pessoa que tem muitas virtudes, mas você está tratando muito mal as pessoas. Se não te interessa, você trata mal. Eu acho que é uma das piores deficiências de caráter é essa. A pessoa é assim, se é uma pessoa bonita, importante, famosa, tem tudo comigo, tem a minha atenção. Agora, se é um senhorzinho, uma senhorinha, uma mulher feia, não tão bonita, um rapaz pobre, trata mal de qualquer jeito. Isso é deficiência de caráter, isso é problema de caráter, não é temperamento, não é jeito como você foi criado, isso é má fé, é problema de caráter, né? Às vezes a gente vê, né? Tem um padre que está na televisão, todo mundo trata bem, o outro padre da paróquia, velhinho, que deu a vida inteira, trata mal, trata com desprezo. Por quê? Isso é falta de caráter. O caráter faz a gente respeitar as pessoas por serem pessoas, ponto. Não é pelo que ela pode me dar em troca. Então talvez Deus não está deixando muitas coisas acontecerem na sua vida por essa falta de caráter, por esse erro de foco, por você só querer conveniência, por você só se aproximar das pessoas com segundas intenções, querendo ter retorno. Eu, você, todos nós, né? Podemos cair nessa armadilha. Enfim, eu quero que você hoje, filha, reflita sobre isso, se possível, ouça essa pregação novamente e pergunte a você mesmo, em que estação a minha alma está? Em que momento da minha alma? Em que momento, em que estação eu estou? No verão, no inverno, no outono, na primavera? E não tente acelerar o tempo entre as estações. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu peço, Espírito Santo, venha acalmar os corações agitados com essa pregação que veio mexer, que veio a sacudir as coisas interiores. Venha acalmar os corações agitados, Espírito Santo, venha colocar cada coisa no lugar, venha nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Senhor, nos liberta da cegueira, da surdez espiritual. Sim, Senhor. Nos faz enxergar com os olhos do coração, com os olhos da alma e ver o projeto seu para nós em cada dia e o projeto do inimigo também, para que estejamos atentos, desmascaremos a ação do mal. Senhor, nos liberta do apego às coisas do passado, do apego às picuinhas, do apego ao que já passou. Liberta-nos, Senhor, do apego às feridas, desse orgulho e dessa vaidade que nos faz acreditar que nós somos superiores aos outros. O Senhor vê tudo isso. Por isso que muitas vezes o Senhor não nos deixa progredir como poderíamos, porque não estamos prontos, o nosso caráter não está pronto. Às vezes as nossas conversas frívolas, ardilosas, julgando, condenando, vem, Senhor, nos batizar com o Teu Espírito, vem transformar o nosso coração. Eu te peço, vem nos sintonizar com o Teu movimento para nós nesse dia, com o Teu movimento na nossa alma, abre os nossos olhos, que nós não percamos, Senhor, a hora da graça, o bonde da graça. Vem auxílio das nossas fraquezas, Espírito Santo, nos batiza, nos enche, nos cura, nos acalma e nos coloca no processo de Deus, no movimento de Deus nessa manhã.